Gente, voltamos agora com os eventos periódicos, ok? Eventos periódicos, ao contrário do não periódico, esse sim, as empresas têm a obrigatoriedade da sua transmissão mensalmente. Ou seja, é necessário que esses eventos, guardadas as devidas proporções aqui no 1280, no 1298, pode ser necessário utilizar ou não. Ok? Então, vou passar aqui para o Flávio para a gente dar continuidade agora com eventos periódicos. Obrigado, Alex. O conceito de eventos periódicos, o Alex já fez a introdução, são eventos que obrigatoriamente vão transitar no e-social. Vão ser transmitidos do seu software provedor de folha de pagamento para a plataforma do e-social. O exemplo é a folha de pagamento. A folha de pagamento é um evento que ocorre periodicamente, ou seja, em todo mês. Toda competência você vai ter uma folha de pagamento. E por isso, esses eventos são chamados de periódicos. E vamos falar agora um pouquinho de cada um deles, tá? O primeiro deles, lembrando que o e-social tem sempre uma ordem de envio. Se você tentar mudar essa ordem, ele vai dar o que a gente chama de erro de predecição, ou seja, você não consegue subir um 1210, que eu vou explicar o que é, sem antes ter subido o 1200. Lembrando também que todos esses eventos aqui vão ser criticados pela plataforma do e-social de acordo com os parâmetros que nós falamos nas aulas anteriores, que são dos eventos de tabela. O 1200, remuneração do trabalhador, nada mais é do que o envelope de pagamento do empregado. Ou seja, para que o 1200 seja aceito no RET, como a gente chama, ou seja, seja aceito na plataforma do e-social, todas as tabelas, tá? Todas as tabelas têm que estar bem preenchidas anteriormente. As tabelas de rúbricas que nós falamos, que são os eventos da folha de pagamento. Dando um exemplo bem básico e prático. O 1200, você vai gerar um envelope do empregado e vai subir. Ele está pagando nesse 1200, que ele puxou da sua folha de pagamento, um evento de comissão, uma verba de comissão. E, anteriormente, na transmissão dos eventos de tabela, você não subiu este evento de rúbrica dessa comissão. Então, o e-social vai dizer que não existe uma rúbrica cadastrada nesse 1200 que você está tentando enviar, que é a folha de pagamento do empregado. Aí você vai fazer aquele tratamentozinho que nós já falamos lá, vai tratar para trás, vai ter que ir lá, subir o que o e-social está dando falta para que você faça a transmissão dessa folha de pagamento. Então, primeiro passo, quando você vai gerar os eventos periódicos, é você gerar o envelope de pagamento, que é o 1200, e o 1210, que é o pagamento desse empregado. E a gente vai falar sobre a particularidade desse pagamento. Tá? Tirando alguns outros eventos aqui, que são o 1280, que é específico de desoneração de folha, que isso é uma próxima aula, também tem o 1298, que é a reabertura da folha, que ele é bem parecido com o 1299. O 1299 vai nos proporcionar o fechamento dessa folha depois que enviarmos o envelope, que é o 200, e o 1210. Então vamos lá. Eu subo o 1200, ele vai levar todos os eventos que foram pagos na folha de pagamento desse empregado e todas as bases de recolhimento previdenciário e de fundo de garantia também é demonstrado e imposto de renda. O 1210 ele é um evento de pagamento. Ao contrário do 1200, que é um envelope destrinchado por rúbricas, o 1210 ele é só o valor total do que o empregado recebeu. Então, a gente tem que entender bem esse conceito do 1210, porque o 1210, como ele é um pagamento, ele não necessariamente vai ser o valor que totaliza o 1200 que eu enviei esse mês. Uma empresa que paga o seu empregado dentro do mês, aí sim, o 1210 vai ser o total do envelope que você acabou de subir. Agora, quando você trabalha com regime de caixa, nessa competência você vai subir o 1200, que é o envelope,
e quando você transmitir o 1210, ele vai refletir o total de pagamento do envelope do mês anterior. Ficou claro? Nós Vamos tivemos repassar. uma aula, nós tivemos uma aula sobre isso. Competência e caixa. Aí agora que se aplica esse conceito aí que você está falando. Exatamente. Tá vendo como é que é importante predecessão nessas coisas? Então, para ficar bem, bem fixado. O 1200 é o envelope ou a remuneração do trabalhador. Tudo que vai compor as bases de recolhimento desse trabalhador. Se você entrar na plataforma do E-Social, você vai ver o envelope dele destrinchado, verba a verba. O 1210, ele é apenas o totalizador do pagamento e vai definir o caixa que esse pagamento ocorreu. E vai formar as Vou... bases, consequentemente, vai formar as bases, né? Exatamente. Eu vou dar uma compartilhada aqui na tela para demonstrar aonde fica. A predecessão está funcionando, inclusive, no próprio treinamento, Flávio. Né? Exatamente. Nós tivemos uma aula, aulas predecessoras para que a gente chegasse nesse momento e as coisas pudessem se encaixar. Né? Então, como é Então, aqui, importante esse exemplo da predecessão dos eventos do E-Social. exatamente. Porque sem isso, sem essa hierarquia, sem essa predecessão, ele não vai reconhecer o setup, né? Como nós falamos na aula, na primeira aula de E-Social, que aqueles primeiros, as cargas iniciais e as tabelas são o setup da plataforma. Então, se você tentar rodar alguma coisa nesse sistema do E-Social que você não tenha informado antes, ele não vai ter como fazer um cálculo. Então, os eventos de folha de pagamento, que nós estamos falando, principalmente do 1200 e do 1210, que é a remuneração e o pagamento, ele vem para esse campo aqui do E-Social. Folha de pagamento, ingestão de folha de pagamento. Ingestão de folha de pagamento, ele vai te dar a opção de você entrar na competência que você está trabalhando e verificar todos os empregados que tiveram essa remuneração, tá? Porque lembrando, o sistema do E-Social, ele é alimentado pelos eventos de tabela, e aí, por exemplo, você pode ter um empregado, ele vai ficar cadastrado lá no E-Social, e não necessariamente ele vai ter uma remuneração esse mês, se houve um evento de afastamento. Mas para todos os outros empregados que você subiu o 1200, ele vai aparecer aqui na gestão de folha. Então, vai estar o envelope dele disponível e, em seguida, também vai aparecer o pagamento que você transmitiu, seja ele caixa ou competência. Seguindo isso, Alex, Oi, põe para mim, por favor, os eventos. vamos lá. Seguindo essa ordem, subiu o 1200, certifique-se de que todos os eventos de remuneração foram aceitos no RET, como nós falamos na aula anterior. Você tem que fazer a gestão da mensageria, né? O pessoal já ouviu esse termo mensageria aqui, então eu estou repetindo agora. Ver se todos os eventos que você transmitiu mudaram do status de enviado para aceito no RET. Porque por diversos motivos, como a gente já falou, ele pode não ter sido aceito no RET. Então você vai ter que tratar. E assim que todos estiverem aceitos, você transmite o 1210. De forma alguma você vai conseguir transmitir o 1210 de alguém que não subiu o 1200. Acontece, às vezes, da pessoa não deixar passar na mensageria? Acontece. Mas quando você transmitiu o 1210, a primeira coisa que ele vai falar é que não há um evento 1200 para esse 1210 que você está tentando transmitir. E aí isso vai te ajudar. Para você ir lá, corrigir o que está faltando, transmitir o 1200 para depois mandar o 1210. Transmitido o 1200, a remuneração, e transmitido o pagamento dos rendimentos do trabalhador, nós vamos transmitir o fechamento dessa folha, tá? O E-Social vai estar lá com todas as bases e com todo o pagamento que você informou. Porém, ele não vai fechar os totalizadores se você não transmitir o 1299. O 1299, ele vai simplesmente informar para o E-Social que você encerrou sua folha e que o E-Social pode processar lá os cálculos para você consultar.
as bases de recolhimento, os afastamentos, tudo que foi necessário para o E-Social tratar o recolhimento previdenciário, por exemplo. Então, transmitiu 1200, aceito no RET, ok. 1210, aceito no RET, ok. Transmite o 1299, fechou a folha, parte para a plataforma do E-Social para conferir as suas bases de recolhimento junto com a sua folha de pagamento. Ok? Bom, obrigado, Flávio. Então, gente, percebam que a gente teve uma aula de encargo, onde a gente falou que a gente deveria identificar as bases totais da folha de pagamento, para que essas bases sejam refletidas no ambiente lá da DCTF Web, aonde se geram as guias para pagamento dos impostos. Bom, o E-Social ele tem o papel exatamente de levar as bases da folha, esse fechamento da folha, lá para o ambiente do E-Social, que vai refletir na DCTF Web, para fim de geração das guias que as empresas vão ter que pagar. Percebam que é um processo cíclico, que tem uma ordem também. Então, é nos eventos periódicos que a gente consegue fazer o envio das informações para que a gente possa gerar as guias lá no ambiente da DCTF Web. Então, terminamos, Flávio, aqui o periódicos? Sim, terminamos os eventos periódicos. Lembrando que, como nós falamos logo no início, temos aí dois eventos que estão demonstrados na aula, que é o 1280 e o 1298, que ele faz parte do processo, mas nós estamos falando aqui de uma ordem natural de envio e de aceitação da plataforma pelos eventos que você está transmitindo. Mas vale falar que o 1298, o que seria a reabertura da folha? Porque depois que eu mando o 1299, vou na plataforma do E-Social, abro, confiro minhas bases com a folha de pagamento e não está batendo por algum motivo, eu tenho que transmitir o 1298 para fazer qualquer tipo de acerto, qualquer tipo de alteração. Depois do envio do 1299, você não consegue fazer mais acerto nenhum no E-Social, nenhuma retificação do E-Social, tá? Dessas bases. Então é importante saber que você só consegue transmitir eventos com a folha aberta. Então, transmite-se o 1298, trata-se, se for a remuneração, trata-se os eventos 1200. Se foi um problema de pagamento que não subiu, subiu com caixa errado, trata-se o 1210. Depois envia um novo fechamento, vai na plataforma de social e confere as bases. É um processo que ele segue essa ordem, ele é bem simples, se você entender a hierarquia e a predecessão, né, que a gente está falando bastante dos eventos, e que, fechando a folha, você vai na plataforma do social e lá você tem vários campos para poder consultar como é que está a base de recolhimentos previdenciários, principalmente, da sua folha de pagamento. Perfeito. Então, a gente encerra por aqui sobre eventos periódicos, para a gente voltar então na próxima aula e dar continuidade nos novos assuntos.